Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero fazer uma breve introdução à teoria dos grafos. Nós vamos começar com as definições básicas de grafos, depois vamos ver as duas formas mais comuns de representar grafos no computador, que são listas de adjacências e matriz de adjacências. E, finalmente, vamos discutir alguns modelos de redes e grafos. Como alguns aplicativos encontram rotas possíveis entre dois endereços de uma cidade, a solução para esse problema começa pela representação das ruas e dos cruzamentos por linhas e pontos. A representação por linhas e pontos é uma abstração do mapa geográfico da cidade, deixando de lado detalhes sem importância para a solução do problema. Nessa figura, nós vemos as 7 pontes de Königsberg. Ao lado, uma representação possível dessas 7 pontes, e abaixo outra representação mais abstrata, na qual as 7 pontes de Königsberg foram representadas por 7 linhas, mostrando mais claramente todas as rotas possíveis entre elas. Se os pontos de conexão entre as linhas forem mantidos, o fato de as linhas serem curvas ou retas torna-se irrelevante para a busca de determinada rota. O conceito de topologia indica que, para a resolução de certos problemas, o formato da representação de seus objetos é menos importante que a maneira em que esses objetos são interconectados. Na topologia de rede, o importante é a maneira como os nós estão interconectados e não a forma das arestas em si, se elas são curvas, retas, etc. Em 1736, o matemático suíço Euler decidiu buscar uma resposta para um intrigante problema. Seria possível atravessar as 7 pontes de Königsberg sem repetir nenhuma? Para resolver esse problema, Euler usou uma combinação de linhas e pontos e chegou à conclusão que tal percurso não seria possível. Historicamente, esse problema é tido como o início da teoria dos grafos. Por inspeção visual do problema, Euler chegou à conclusão que o problema só teria solução se em cada ponto houvesse um número par de linhas, uma para entrar e outra para sair. Se uma pessoa entra num pedaço de terra e sai dele, é preciso que no respectivo grafo cada vértice tenha um número par de arestas, com exceção dos vértices onde a caminhada começa e termina. Como esse grafo aqui ao lado não satisfaz essas condições, não há um caminho que cruze cada ponte apenas uma vez. Quais seriam as soluções possíveis para esse problema? Nós poderíamos, por exemplo, construir mais uma ponte aqui entre esses dois vértices. Então, aqui nós teríamos 4 arestas, aqui 4 arestas, e o ponto de partida e chegada poderia ser uma exceção. Com uma ponte a mais, esse problema aqui teria solução. Por exemplo, por aqui, aqui, depois por aqui, por essa ponte aqui, esta ponte aqui, depois essa que foi acrescentada aqui, e finalmente a última ponte. Com uma ponte a menos, também o problema tem solução. Por exemplo, aqui, 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 por aqui e por aqui. Se você tiver um número par
de arestas nos vértices, com exceção talvez do ponto de partida e de chegada, o problema tem solução. Um caminho euleriano é um caminho em um grafo que visita todas as arestas exatamente uma vez. Portanto, o grafo aqui em cima não é euleriano, enquanto que esses outros grafos aqui alterados são eulerianos. Grafos são estruturas matemáticas usadas para representar redes de objetos e suas relações. Um grafo G possui um conjunto de vértices V e um conjunto de arestas E, como este grafo aqui ao lado, com 6 vértices e 7 arestas. Com relação a esse grafo, nós diríamos que ele é um grafo simples, porque ele não possui laços ou loop, ou seja, uma aresta que conecta um vértice a ele mesmo. E há no máximo uma aresta entre cada par de vértices. Além disso, ele é não direcionado, porque as arestas não possuem uma direção definida. Esse grafo aqui, nós diríamos que ele é um grafo também não direcionado ou não dirigido, enquanto que esse aqui é um grafo direcionado ou dirigido. Novamente, nós temos um grafo simples aqui, enquanto que esse grafo é um grafo não simples ou multigrafo, porque nós vemos que há aqui aresta que parte de um vértice e termina nele mesmo. Além disso, entre dois vértices, há mais do que uma aresta ligando esses dois vértices. Já este grafo aqui é um grafo ponderado, em que o número nas arestas pode significar, por exemplo, o tempo necessário para percorrer a distância entre esses dois pontos. Já esse grafo aqui é não ponderado. As propriedades dos grafos impactam a escolha das estruturas de dados usadas para representá-las. A ordem de um grafo é o número de vértices. Por exemplo, esse grafo aqui, ele tem ordem 6 porque tem 6 vértices. O tamanho de um grafo é o número de arestas. Esse grafo tem tamanho 7 porque são 7 arestas. O grau de um vértice é o número de arestas adjacentes a ele. Por exemplo, este grafo aqui, ele tem ordem 7 porque tem 7 vértices. Tem tamanho 8 porque tem 8 arestas. E cada vértice tem indicado aqui o seu grau. Por exemplo, esse vértice aqui, ele tem 3 arestas incidindo sobre ele, portanto, ele tem grau 3. Já esse vértice aqui, que faz parte desse grafo, não tem nenhuma aresta incidindo sobre ele, portanto, ele tem grau 0. O diâmetro de um grafo é o maior dos menores caminhos entre cada par de vértices. Considere cada par de vértices e encontre o menor caminho entre esse par de vértices. Depois, tome um outro par de vértices, encontre o menor caminho. E assim sucessivamente. Dentre todos esses caminhos mínimos, um deles é o mais crítico, ou seja, é o mais longo. Então, o diâmetro de um grafo é o maior dos menores caminhos entre cada par de vértices. A conectividade de um grafo corresponde ao número mínimo de arestas ou vértices que, se removidos, transformam o grafo em 2 ou mais subgrafos. Um grafo é dito conexo se para todo par de vértices U e V existe um caminho de U para V. Por exemplo, esse grafo aqui ao lado, se considerarmos o vértice 0
O grafo é desconexo, mas se desconsiderarmos o vértice zero, então esse grafo é conexo. Conectividade de vértice: o menor número de vértices cuja retirada desconecta o grafo. Esse grafo aqui, por exemplo, torna-se desconexo se esse vértice aqui for removido. Quando nós removemos um vértice, todas as arestas incidentes sobre ele também são removidas. E esse grafo aqui deixa de ser conexo, porque vai desaparecer essa aresta, essa e essa. Portanto, nós vamos ter dois subgrafos. Conectividade de aresta: o menor número de arestas cuja retirada desconecta o grafo. Esse grafo, por exemplo, se nós retirarmos esta aresta aqui, o grafo se torna desconexo. A conectividade de um grafo é uma importante medida de sua resiliência como rede, ou seja, de sua capacidade de continuar funcionando como rede, mesmo depois de perder algumas arestas ou alguns vértices.